Fala pessoal, tudo bem com vocês? Voltando aqui para o problema do paramagneto de 3 níveis, para o caso geral em que eu tenho o termo Zeeman e o termo de single ion, o termo de spin. Vamos agora calcular o calor específico. A gente achou uma expressão para a energia por partícula e agora vamos calcular o calor específico a partir desse conhecimento. Ora, a capacidade térmica é a derivada da energia com relação à temperatura. Né? Então, a capacidade térmica por partícula, que a gente está chamando de calor específico aqui, vai ser a derivada da energia por partícula, U, com relação ao tempo. Só dividir aqui essa equação que define a capacidade térmica, por N. Bom, calor específico então vai ser a derivada de U com relação a T. Mas eu tenho U com relação a beta, a dependência em T ela está implícita em beta. Então, a regra da cadeia, eu vou fazer derivada de U com relação a beta, vezes a derivada de beta com relação a T. Então, eu vou ter derivada de U com relação a beta, é o que eu vou calcular, e a derivada de B com relação a T, a gente já fez essa dedução aqui em um vídeo anterior, lá para o caso que a gente estava avaliando só o termo Zeeman, mas veja, isso daqui equivale a derivar beta, que é 1 sobre kt, então equivale a derivar 1 sobre kt com relação a t. Ora, 1 sobre k é a constante, t está no denominador, vai ficar então derivada de t elevado a menos 1, vai ficar menos t elevado a menos 2, então menos t ao quadrado no denominador. Bom, então é só multiplicar. Se eu tenho uma derivada, uma expressão qualquer aqui que eu quero derivar com relação à temperatura, só que ela está em função de beta, basta eu derivar essa expressão com relação a beta e multiplicar por menos 1 sobre kt quadrado, onde k é a constante de Boltzmann. Né? Bom, então vai ficar menos 1 sobre kt quadrado derivada com relação a beta da energia por partícula. Só copiei aqui a energia que eu encontrei aí no vídeo anterior. Bom, 2 é constante, vou arrancar para fora aqui da derivada, vai ficar aqui de fora, menos 1 sobre kt quadrado vai ficar de fora também, maravilha, e aqui eu tenho uma derivada do que sobrou, com relação a beta. O que eu vou fazer? Veja só, vou colocar de uma forma que apareça menos betas aqui na expressão, tanto aqui quanto aqui, né? Eu fiz uma separação, deixei aqui, ó, 1 mais 2 elevado a menos beta d cosseno hiperbólico de beta mi 0h, tá? No denominador, só que eu separei, ó, daqui eu vou ter uma dependência em d, então d, o 2 já foi para fora, fica e elevado a menos beta d cosseno hiperbólico de beta mi 0h. E aqui eu vou ter a dependência do termo Zeeman, né? Menos mi 0h. E o denominador permanece o mesmo, só separei aqui esses dois termos que aparecem no numerador. Então, mi 0h, o 2 foi para cá, o e elevado a menos beta d continua aqui, e agora eu tenho seno hiperbólico de beta mi 0h. Então, são duas expressões aqui, ó, d modulado por uma expressão que depende do cosseno hiperbólico de beta mi 0h, e aqui menos mi 0h modulado por uma expressão que depende de seno hiperbólico de beta mi 0h. O que eu vou fazer? Vou dividir em cima e embaixo por e elevado a menos beta d. Por quê? Vou multiplicar em cima e embaixo por e elevado a beta d mais beta d. Porque se eu for derivar isso aqui, veja que eu tenho beta aqui e aqui. Eu tenho beta aqui e aqui. Então vai ser uma derivada que eu vou precisar aplicar a regra do quociente e depois a regra do produto aqui e a regra do produto aqui. Se eu divido por e elevado a menos beta d, o que acontece? Eu sumo com essa exponencial aqui do numerador, só vou derivar aqui essa expressão, essa única função aqui que depende de beta, e aqui eu vou ter a soma de funções que dependem de beta, não vou precisar ficar aplicando a regra de produto. Tá? Então essa é um passo aí que é para facilitar.
tá? Para não virar aquela conta enorme, já vai ser muito grande, tá? Então, o que der para fazer aí para simplificar, a gente faz. Aqui, mesma coisa, divide em cima e embaixo por i elevado a menos beta, vai ficar só seno hiperbólico em cima, e aqui embaixo, vou deixar aí o rapaz acabou de comprar a moto, né? Bom, continuando aqui, dividindo em cima e embaixo por i elevado a menos beta d, aí eu fico aqui, ao invés de 1 no denominador, vai ficar i elevado a beta d. E aí, aqui eu só tenho, ao invés de um produto de funções de beta, só tenho o cosseno hiperbólico. Bom, tá ficando legal. O que eu vou fazer agora? Derivada da soma é a soma das derivadas, tá? Um operador linear, então fica c igual a menos 2 sobre kt quadrado. Aí d é constante, então d que multiplica a derivada com relação a beta dessa expressão, menos μ0h, derivada com relação a beta dessa outra expressão. Vai ser legal por quê? Porque o numerador é o mesmo, tá? Então vai ser bem... Estou arrumando aqui de um jeito que vai ficar bem legal, bem simples e didática aí a derivação. Bom, só copiando aqui o que a gente achou para o próximo slide, eu vou obter então. Veja que eu tenho. Aqui tinha a expressão de C, né, o calor específico ou capacidade térmica por partícula. Vou dividir por K. Nessa divisão por K, que eu divido por K, eu tenho que dividir por K aqui também para não mudar a igualdade. Então eu fico com ou estou multiplicando por 1 sobre K, né? Então fica C sobre K e daqui fica K ao quadrado, T quadrado, que eu estou colocando KT ao quadrado. Já sabem por quê, né? Apareceu aqui um beta, né? 1 sobre KT ao quadrado é beta ao quadrado. Bom, aqui para frente não fiz mais nada. Então aparece aqui menos 2 beta ao quadrado, estou simplificando aí na notação. E aí eu vou fazer a distributiva, ó, menos 2 beta ao quadrado d, que multiplica essa derivada, fazendo a distributiva, menos com menos mais 2 beta ao quadrado, que é 1 sobre kt ao quadrado, que multiplica μ0h e multiplicando a derivada também, essa outra derivada aqui. Ora, se eu chamo essa primeira derivada aqui de d1 e essa segunda de d2, eu obtenho que c sobre k é menos 2 beta ao quadrado d, que multiplica d1, mais 2 beta ao quadrado μ0h, que multiplica d2. Bom, vamos então calcular d1 e d2, que é o que falta aqui para a gente encontrar a expressão de c sobre k. d1 vai ser derivada com relação a beta disso tudo aqui. Bom, vejo que é um quociente de funções de beta, então no denominador da derivada vai aparecer o denominador aqui ao quadrado, e elevado a beta d mais 2 cosseno hiperbólico de beta μ0h, tudo isso ao quadrado. E no numerador vai ser derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, derivada do primeiro sendo o numerador e o segundo sendo o denominador aqui da expressão que eu estou derivando. Derivada do primeiro, cosseno hiperbólico, vai ficar então a derivada seno hiperbólico de beta μ0h, só que o beta está aqui dentro, então eu tenho que fazer a regra da cadeia, vai sobrar μ0h na derivação com relação a beta. Derivada do primeiro vezes o segundo, então só repita aqui o denominador, e elevado a beta d mais 2 vezes cosseno hiperbólico de beta μ0h, menos o primeiro, cosseno hiperbólico de beta μ0h, vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo vai ser o quê? Bom, vai ser e elevado a beta d, que multiplica a regra da cadeia, né? Que multiplica d, mais 2 vezes derivada de cosseno vai ser seno hiperbólico de beta μ0h, regra da cadeia, sobra um μ0h. Bom, vamos ver o que dá para simplificar. Vamos fazer a distributiva aqui, né? O famoso chuveirinho. Vai ficar então μ0h, seno hiperbólico de beta μ0h, que multiplica e elevado a beta d, mais 2 vezes μ0h, seno hiperbólico de beta μ0h, cosseno hiperbólico de beta μ0h, menos, vamos fazer agora a distributiva para cá, menos d
e elevado a beta d cosseno hiperbólico de beta mi zero h menos 2 vezes mi zero h seno hiperbólico de beta mi zero h cosseno hiperbólico de beta mi zero h, tudo isso sobre o denominador aqui que não mudou. Bom, veja que esse termo aqui cancela com esse termo. Maravilha, vai simplificar bastante. Só vou copiar aqui para o próximo slide a expressão que a gente tinha encontrado. E aí, cancelando esses dois, olha o que eu obtenho. E elevado a beta d, vou colocar em evidência que está aqui e aqui nos termos que sobraram, que multiplica mi zero h seno hiperbólico de beta mi zero h, menos d cosseno hiperbólico de beta mi zero h. Encontrei D1, tá? Eu deixei até aqui ó, a expressão que a gente está buscando, que é a expressão para C sobre K, para a gente não perder de vista o objetivo, né? Encontramos D1, agora vamos para o cálculo de D2. D2 vai ser a derivada com relação a beta de seno hiperbólico de beta mi zero h sobre e elevado a beta d mais 2 cosseno hiperbólico de beta mi zero h. A gente fez a derivada de algo muito semelhante, só que aqui em cima aparecia cosseno hiperbólico de beta mi zero h ao invés do seno hiperbólico de beta mi zero h. Bom, derivada vai ser, de novo, regrinha do quociente, vai ficar e elevado a beta d mais 2 cosseno hiperbólico de beta mi zero h ao quadrado aqui no denominador. E aí no numerador vai ficar derivada do primeiro, cosseno hiperbólico de beta mi zero h, que multiplica mi zero h, regra da cadeia. Tudo isso multiplicado pelo segundo, que é e elevado a beta d mais 2 cosseno hiperbólico de beta mi zero h. Menos o primeiro, seno hiperbólico de beta mi zero h, vezes o segundo, vezes a derivada do segundo, que é e elevado a beta d, regra da cadeia, vai ser multiplicado esse e elevado a beta d por 1d, mais derivada de 2 cosseno hiperbólico de beta mi zero h vai ser 2 vezes seno hiperbólico de beta mi zero h, que multiplica, regra da cadeia, mi zero h. Bom, vamos fazer a distributiva, o famoso chuveirinho. Mi zero h e elevado a beta d cosseno hiperbólico de beta mi zero h, é o primeiro termo, depois eu vou ficar com 2 mi zero h cosseno hiperbólico ao quadrado de beta mi zero h, menos d e elevado a beta d seno hiperbólico de beta mi zero h, menos, distributiva aqui desse segundo termo, vai ficar menos 2 mi zero h seno hiperbólico ao quadrado de beta mi zero h. Olha que legal! Se lá na primeira derivada aqui esses dois termos se cancelaram, veja aqui, esse termo aqui ó, eu posso combinar com esse, colocando 2 mi zero h em evidência. O que vai sobrar? Vai sobrar 2 mi zero h, que multiplica cosseno hiperbólico ao quadrado de beta mi zero h menos seno hiperbólico ao quadrado de beta mi zero h. Se você vem fazendo aí os exercícios dessa parte, você vai se lembrar que cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é 1. Então aqui vai ficar 1. E daqui ó, eu posso colocar, eu já adiantei aqui, mas posso colocar elevado a beta d em evidência, vai sobrar mi zero h cosseno hiperbólico de beta mi zero h. Esses dois termos eu já usei aqui para formar essa combinação aqui, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Sobrou esse daqui que vai ficar elevado a beta d em evidência, então fica menos d seno hiperbólico de beta mi zero h. Nossa, maravilha! Então esse aqui vai virar 1, vou ficar só com e elevado a beta d mi zero h cosseno hiperbólico de beta mi zero h menos d seno hiperbólico de beta mi zero h mais 2 mi zero h. Isso aqui é 1. Agora eu já posso voltar lá na expressão. Veja o que eu tenho. Eu tenho a expressão para C sobre K em função de D1 e D2, e eu encontrei D1 e D2. Logo, C sobre K vai ser menos 2 beta ao quadrado, que multiplica D, que multiplica D1, mais 2 beta ao quadrado, mi zero h, que multiplica D2. Bom, C sobre K vai ser então, vou colocar em evidência o numerador, que é igual aqui para os dois, e o que tiver em comum aqui, bom, 2 beta ao quadrado e elevado a beta d. E aí, isso vai multiplicar, tudo isso aqui vai multiplicar, bom, menos
Esse D aqui eu vou passar multiplicando também, que não deu para colocar em evidência, então vai ficar menos D mi zero H seno hiperbólico de beta mi zero H, menos com menos mais D quadrado cosseno hiperbólico de beta mi zero H, mais, bom, 2 beta ao quadrado e elevado a beta D estão em evidência, então vai ficar mi zero H que multiplica mi zero H ao quadrado, cosseno hiperbólico de beta mi zero H, mi zero H que multiplica D, que multiplica seno hiperbólico de beta mi zero H, com sinalzinho de menos aqui, e aqui mi zero H ao quadrado que multiplica 2. Bom, veja que esse termo se cancela. Não cancela não, mas dá pra juntá-los, né? Vai ficar menos 2D mi zero H seno hiperbólico de beta mi zero H, mais D quadrado, mais mi zero H ao quadrado, que multiplica cosseno hiperbólico de beta mi zero H, mais 2 vezes mi zero H ao quadrado. Então, peguei esse último termo, peguei esses dois e juntei aqui, somando, e juntei esses dois, colocando em evidência cosseno hiperbólico. Maravilha! A expressão, então, para o calor específico sobre K vai ser, vou colocar só esse 2 mi zero H que é ao quadrado positivo, né? Ele está como positivo. Colocar aquele na frente, mais D quadrado mais mi zero H ao quadrado cosseno hiperbólico de beta mi zero H, menos 2D mi zero H seno hiperbólico de beta mi zero H. Bom, eu vou deixar assim. Essa vai ser a expressão, então, para o calor específico. Como a gente resolveu o problema para o caso termos ímã apenas e para o caso termo de spin single ion apenas, vamos lá, então, ver se esse calor específico ele se simplifica para o calor específico dessas duas situações quando a gente faz D igual a zero ou H igual a zero. Para D igual a zero eu estou eliminando quem? Estou eliminando o termo de single ion. Então eu vou ficar com D0, a exponencial vai a 1, então vai ficar 2 que multiplica 1 que multiplica beta ao quadrado sobre 1 mais 2 cosseno hiperbólico de beta mi zero H, tudo isso ao quadrado. Maravilha. E aqui dentro vai ficar 2, vou colocar em evidência já esse 2, é isso que eu fiz? Ou sobrou aqui? Não, eu acho que está errado, né? Vou corrigir aqui e já volto. Ah não, desculpa, esse 2 mi zero H ao quadrado está aqui. Ficou invertido. O D eu estou fazendo zero, então vai sobrar só mi zero H ao quadrado, que multiplica o cosseno hiperbólico de beta mi zero H, e aí como D estou fazendo zero, esse último termo não aparece. Então é só isso aqui mesmo. Mas isso aqui foi o que a gente encontrou. Bom, aqui beta ao quadrado, mi zero H ao quadrado, dá para colocar beta mi zero H, tudo isso ao quadrado, que multiplica, vou fazer o distributivo do 2 aqui, 2 cosseno hiperbólico de beta mi zero H, mais 4. Isso sobre 1 mais 2 cosseno hiperbólico de beta mi zero H, tudo isso ao quadrado. Veja que foi exatamente isso que a gente encontrou, né? Beta é 1 sobre kt, então foi exatamente isso que a gente encontrou lá para o caso em que a gente avaliou só o termo Zeeman. Tá? A gente encontrou isso com calor específico. Bom, para o caso H igual a zero, matando o termo Zeeman, o que eu obtenho? C sobre K vai dar... Esse termo vai embora, esse termo vai embora, vai sobrar D quadrado que multiplica cosseno de zero, cosseno hiperbólico de zero é 1, vai ficar só D quadrado, aqui H igual a zero, isso aqui vai embora, vai sobrar só D quadrado aqui nas chaves. E aqui vai sobrar cosseno de hiperbólico de zero é 1, 2, e elevado a beta D, B quadrado, 2, vai sobrar só beta D, tudo isso ao quadrado, que multiplica 2e elevado a beta D sobre e elevado a beta D mais 2, tudo isso ao quadrado, que foi o que a gente encontrou lá para o caso em que o termo Zeeman estava nulo. Veja, beta D, beta é 1 sub kt, né? 1 sub kt, D ao quadrado,
2 elevado a beta D, né, vamos KTD, elevado a beta D mais 2 ao quadrado. Maravilha! Isso é um forte indício que a gente fez conta e conta, mas tá certo. Vamos agora plotar esse calor específico em função da temperatura, tá? Vou colocar sempre em função, tentar dimensionalizar aí para ficar mais fácil o plot. Vou colocar então C sobre K versus temperatura. Escolhi aqui, você pode escolher outro valor, escolhi essa razão D sobre K igual a 10, tá? E também fiz isso daqui para facilitar o plot, tá? Eu faço uma relação entre as energias, né, do termo Zeeman, energias do single ion, e aí eu chamo de gama, né? O gama ele vai me dar quanto maior ou menor é essa razão, né, de μ0h, essa competição entre essas duas energias. Aqui para o calor específico vai aparecer coisas bem interessantes. Vamos lá. Para gama igual a meio, olha o que eu obtive. Eu obtive um calor específico que não difere tanto daquilo que a gente já tinha visto antes, tá? Aqui eu estou com C sobre K na ordenada e no Y, né? E no X eu estou com temperatura. Veja que eu estou traçando aqui a curva para temperaturas baixas, tá? Aqui é 0 Kelvin e aqui é 10 Kelvin. Para temperaturas baixas vai aparecer algo bem interessante. É a combinação, temperaturas baixas e razão D sobre K. Olha só o que aparece para gama igual a 0,75. A clara competição aqui, né? A gente falou lá no exercício 4.3, que a gente chamou de avaliação 4.3, do efeito Schottky, que é esse máximo de calor específico, né, em função da temperatura, um ponto de máximo. Como aqui a gente tem dois termos competindo, veja que a gente quer, né, a gente tem um máximo local aqui e depois mais um aqui, né? A gente tem esses dois termos aparecendo para determinados valores aqui de gama e de D sobre K. Para gama igual a 1, isso não aparece, né, em função aí da expressão que a gente encontrou mesmo. Para gama igual a 1.25, olha lá, primeiro máximo aqui e um segundo máximo, né? É muito claro que a gente está correto, tá? Espero que a gente tenha acertado aí essa expressão final, mas ela faz sentido do ponto de vista físico, né? Como a gente está vendo aí. O que acontece conforme eu vou aumentando o μ0h? Ora, o termo Zeeman vai prevalecendo. Então, aqui ó, eu tenho o máximo, mas aqui eu já começo a sumir, ó. Aos poucos, conforme eu vou aumentando aqui, esse pico ele fica mascarado. Veja que aqui ó, é uma curva estranha, mas porque esse pico aqui já está ficando mascarado pelo efeito do termo Zeeman que está aumentando, né? Eu estou aumentando o campo, a minha curva calor específico por temperatura vai mudando. Vou colocar aqui, por exemplo, para temperaturas um pouco maiores, né? Até 100 agora, e para valores de gama maiores, né? Ou seja, termo Zeeman predominando. Veja que aqui ó, eu já mal consigo falar, poxa, eu tenho o efeito aí do single ion. Não, já não consigo mais dizer. Aqui então nem se fala, né? Gama igual a 5, gama igual a 10, né? Já virou só efeitos do termo Zeeman sobre o calor específico. Para gama igual a 15, mesma coisa, né? Já não tem um comportamento bem diferente. Veja que o que vai mudando aqui, ó, distância aqui com relação ao zero, em que esse meu calor específico é zero. Enfim, o que eu queria chamar a atenção é justamente essa relação, né, o gama, entre energia do termo Zeeman e energia do termo single ion e a consequência disso para o calor específico, né? Coloquei aqui de volta no mesmo gráfico e para temperaturas até 100 Kelvin, ó, gama 1,5 eu tenho aquela competição, veja que ela está bem mais sutil aqui porque a escala é diferente, né? Aqui para gama 1.25 e para gama 12.5. Veja que aqui eu consigo ver, né? Mas veja que ela está concentrada aqui em regiões de temperatura próximas do zero absoluto, temperaturas baixas, né? Para esse valor de D sobre K. Bom,
esse foi o exercício avaliação 10.1 da lista de mecânica e estatística do professor Sebastião Mendanha, do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. A gente tem gasto um tempinho aí já resolvendo esse exercício. Resolveu no microcanônico, resolveu no microcanônico só para o termo de spin, só para o termo de single ion. Resolvemos para o termo Zeeman no canônico. Vimos que também que para o termo de spin no canônico a gente encontra, como era de esperar, né, o mesmo valor de energia por partícula. E estamos fazendo agora a avaliação do caso geral. No caso geral, a gente espera que as expressões nos levem para as contas nos levem para expressões em que, se eu mato o termo Zeeman, né, faço H igual a zero, eu recaio naquele caso anterior de single ion apenas. Se eu faço D igual a zero, eu recaio no que eu já calculei para o termo Zeeman, o termo single ion apenas, né? H igual a zero, D igual a zero. Esses são os dois casos diferentes que a gente vinha calculando. E veja, ficou muito show aqui. Dá para ver direitinho, né, essa influência sobre o calor específico da competição entre esses dois termos, Zeeman e single ion, aqui principalmente para temperaturas baixas. Eu espero que você tenha gostado. Está dando bastante trabalho esse exercício, mas é um exercício muito completo que dá para trabalhar muita coisa. A gente já fez a magnetização também, que deu um gráfico muito show. Espero que vocês estejam gostando. Se gostaram, se estão gostando, curtam aí, procure compartilhar também esses vídeos que a gente tem produzido com outras pessoas, para que a gente possa crescer e levar esse conhecimento para muito mais gente aí. Valeu, pessoal!